Este episódio do Man The Arena tem o apoio de Livraria Cultura. Cultura você vive. KingHost. Tecnologia para empreender. FIAP. A melhor faculdade de tecnologia. Olá amigos, esse é o Man The Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está de volta aqui na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi em São Paulo. Eu sou o Léo Cuba. E eu sou o Miguel Cavalcante, prazer estar aqui de volta. E hoje a gente tem o prazer de ter com a gente aqui Dan Strogo, que é o Country Manager do 99 Designs aqui no Brasil. Prazer ter você com a gente, obrigado por ter aceito o nosso convite, vindo do Rio para estar aqui com a gente. Muito prazer bacana. estar aqui. Dan, conta um pouco pra gente, você é designer, Sou. né, empreendeu na área e na internet, mas como foi o antes de começar a empreender? Léo, o antes, eu gosto de pensar que eu me preparei a vida inteira para empreender de verdade. Quer dizer, eu não, muito conselho do meu pai, né, dos meus pais, na verdade. Então, quando eu fui estudar design, meu pai já ficou um pouco assim, né? Pô, o garoto vai estudar design, né? Como é que ele vai pagar as contas, sei lá. Naquela época, design ainda é uma profissão difícil de explicar. E aí ele falou, ok, Dan, você faz design, mas faz administração também, né? Para você poder, se você quiser ser dono do seu próprio negócio, você vai ter um pouco de experiência que os designers não têm na faculdade. Ele é empreendedor, ele tem um negócio dele, sempre vendeu esse peixe, tanto para mim quanto para minha irmã. Minha irmã fez psicologia e administração. Sério? Que legal, hein? E aí eu comecei as duas faculdades juntas, então já comecei a me preparar, de certa forma, para esse outro universo. Então eu acho até que foi legal essa brincadeira de falar de um universo mais aberto, livre, criativo, conceitual, que é uma faculdade de design, versus, né, e junto dessa base um pouco mais pé no chão, técnica de como montar um negócio, de como sustentar um negócio e tal. E eu fiz a faculdade de design muito mais rápido do que a faculdade de administração, que eu fazia como uma coisa acessória à minha atividade principal. E aí, depois disso, foi trabalhar... Você terminou as duas? Terminei as duas. Caramba, que legal. Mas depois eu comecei a trabalhar em agências para tentar entender como é que funcionava o lado business dessas agências. E aí eu não só ficava na parte de criação, como comecei a me meter no lado do negócio das agências que eu trabalhava. Então, a primeira oportunidade que eu tive, eu era estagiário num escritório de design chamado Índio da Costa, de design de produto. Trabalhava na equipe de criação. Era estagiário. E aí me formei, fui chegar para o meu chefe, para o Guto, e aí falei com ele que queria ser efetivado. E aí ele falou assim, Dan, olha, não tem espaço na equipe para um designer gráfico efetivo. Aqui é só designer de produto. Para resolver esse problema, eu chamo um outro estagiário de design gráfico. Eu, caramba, já era dezembro, sabe? Já estava formado, eu ia começar... Ia virar o ano já virar errado. o ano errado. E aí, eu comecei com essa história de administração, falei, bom, mas eu estou vendo que você está, de certa forma, penando um pouco para poder dar conta de cuidar da equipe e, ao mesmo tempo, prospectar, fazer contrato, vender, deixa eu te ajudar desse outro lado e tal. E aí ele adorou, quer dizer, ele foi o meu grande incentivador profissional nesse momento e me passou a bola, me deu a confiança que eu precisava e eu comecei a assumir esse lado comercial de uma agência de design. Que aí também já é um outro universo, né? Que foi muito importante para esse começo. E o sonho do cara, né? Tipo, ter um vendedor comercial que fala a linguagem perfeita do design, Exatamente, né? Tipo... Miguel. E protege, porque quando você está vendendo design, você vende muito de si, né? Você está entregando muito... É uma coisa muito pessoal, às vezes. Design de produto, então, nem se fala, né? Cada curva, cada detalhe e tal. Então, para o próprio diretor criativo vender esse serviço, e dar preço, e negociar, e pechinchar junto com o cliente, não, é complicado. Então, ter sempre um homem de escudo lá na frente, intermediando, é muito bom. Depois eu comecei a trabalhar para o pai do Guto Índio, para o Luiz Eduardo, que tem uma história de arquitetura e urbanismo na mesma casa. E aí eu já comecei a ficar inquieto para saber, tá bom, tá na hora, já aprendi, já tá bem legal, quero fazer meu próprio negócio. E isso foi em 2007, 2008. Você se formou em que ano? Eu formei em 2005. E aí, na faculdade, desde 2001, surgiu uma empresa nos Estados Unidos chamada LogoWorks, que foi a primeira empresa que se propôs a oferecer design gráfico pela internet. E no começo eu fiquei um pouco assim, né, na retranca, achando que era uma coisa, um modelo de negócio esquisito, nunca tinha ouvido falar disso.
e os caras crescendo numa velocidade absurda. E um pouco depois, quando a ficha começou a cair, eu falei, gente, isso aqui é perfeito para o Brasil. Porque dentro de agências eu percebia que o pequeno empresário ficava completamente desatendido, ele não tinha espaço lá dentro, não tinha grana para pagar. Quando ele conseguia fechar um contrato e ele aceitava, e a agência aceitava esse microempresário, ele ficava sempre no final da fila. Então essa solução da LogoWorks acabava com esse problema, trazia todo mundo para dentro do jogo. E o Brasil é um país de microempresários, é um país de pequenas empresas, 98,9% de micro e pequenas empresas. Então, eu achava que era a cara do Brasil esse tipo de modelo. E aí, fiquei com aquilo na cabeça durante muito tempo, até ter aquela coragem mesmo de falar assim, chega. Na verdade, já tinha coragem antes, mas a minha esposa ficava assim, tem certeza, sabe? Encontra um sócio, sabe? Faz isso direito e tal. Foi aí que eu reencontrei um amigo de infância, Davi Goldwasser, meu super amigo até hoje, e também sempre soube que ele tinha essa inquietude assim, de empreender. E aí eu fiz o pitch para ele do que seria essa empresa de vender design pela internet, seguindo esse modelo da LogoWorks lá nos Estados Unidos. E ele topou, a gente encarou, ele morava em São Paulo na época, ele é carioca, morava em São Paulo, a gente acaba se encontrando na ponte aérea e a gente montou o primeiro LogoChef, num modelo que seguia um pouco o que era a LogoWorks, mas a gente tentou pivotar o modelo, tropicalizar para o Brasil. E por que você chamou esse cara para ser seu sócio? O que ele tinha? Ele não era designer? Não era designer, era Miguel. Administrador, alguma coisa? O que complementava em você? Olha, primeiro é porque a gente estudou junto a vida inteira. Ele era um cara que tirava nota muito boa. Ele era um cara assim, inteligente. Trabalhador. Ao mesmo tempo, era um cara completamente despojado, tinha um ótimo senso de humor. E eram aqueles caras brilhantes, sabe? Que nunca estudavam, sempre tiravam 10. Ele trabalhou também, ele é publicitário, estava trabalhando com marketing de serviço numa empresa de mobile. Então, ele estava muito antenado com novas tecnologias e era inquieto, sabe? Sempre quis empreender. A gente se encontrava em todos os casamentos de amigos em comum e a gente falava assim, quando vai ser, sabe? Legal. Então já tinha uma sinergia. Tinha uma sinergia. Né? Porque tem coisa que não é nem técnica, né? Não, ele é bom nisso, naquilo, mas é do feeling, né? Da relação até, né? Total. E outra coisa, ouvindo ele falar aqui, eu tô lembrando da entrevista do Marco Fishbein do Descomplica, que o cara fez a disrupção dele próprio, né? Tipo, você criou um negócio que substitui você mesmo, né? Tipo, numa nova geração, né? Tipo, você formado em design, foi um negócio que leva o design para uma outra plataforma, para uma outra, né? E combina com a internet, combina com esse efeito rede e tudo mais. Então é muito interessante ver isso acontecer. Total. Eu acho, mas é porque empreender é um pouco de ligar pontos, né? Assim, você pega um pouco do que você conhece bem e aí você, nas interfaces com os outros ambientes que você acaba circulando, perceber uma oportunidade, né? Com essa maluquice também... E ficou, de certa forma, tão fácil empreender digitalmente, né? Já que você não tem que construir nada, já que você tem que montar nada, tem template para tudo. Tem um mercado de clones, você consegue botar qualquer coisa no ar do dia para a noite, MVPs e protótipos, etc. Que eu viro e mexo e fico até falando com amigos de outras áreas completamente diferentes, para eles ficarem atentos. O que está acontecendo aí? Quais são os problemas da sua área, sabe? Eu sou casado com uma advogada, mas tenho amigos médicos, tem pessoal do mercado financeiro. O que a gente pode fazer? A forma de pensar, né? Se aplica a praticamente tudo. Que problema né? precisa ser resolvido. Que problema precisa ser resolvido. Que, sem dúvida, tem empresas maravilhosas que vão surgindo dessa Mas conta um pouco mais do início do LogoChef, quais foram os problemas, os desafios que deram aí para você? Porque você começou a falar do LogoChef e falou, não, porque a gente já tentou tropicalizar o modelo, pivotou em algumas coisas e tal. O que você foi aprendendo do mercado brasileiro que foi fazendo dar certo o seu negócio? Olha, eu acho que eu tenho mais experiência ao contrário. O que foi dando errado, sabe? É verdade. Muito boa. A gente testou um modelo que a gente acreditava que era... todo marketplace tem uma preocupação com qualidade, né? Então, a gente ficava um pouco... a gente tinha um pé atrás do modelo da 99 Designs, que já existia quando a gente lançou o LogoChef. A gente começou a falar em 2009, mas a gente lançou efetivamente em 2010. 99 Designs é de 2008. Então, a gente ficou um pouco assim, com uma plataforma completamente aberta, que qualquer um pudesse cadastrar como designer e começar a entregar ideias. A gente achava que a qualidade ia cair lá embaixo. Eu levantando a bandeira, né, do design, super... o Davi me chamava de... Davi Goldwasser, meu sócio, chamava de corporativista. Você está fazendo sindicalismo, sabe? Você está defendendo a classe, pensa no que é melhor.
para o modelo de negócio. Pra ter qualidade tem que ter quantidade, né? Aí a gente criou um modelo, Miguel, que a gente até, em vez de crowdsourcing, a gente apelidou de elite sourcing, que a gente curou os designers a dedo. Os primeiros designers a gente chamava lá em casa, fazia turmas de 10 designers e caía em cima deles, foram todos selecionados por excelentes portfólios e dava uma catequizada neles nesse movimento, né, de atender os microempresários pela internet, quais eram as vantagens, quanto eles poderiam ganhar, quanto não poderiam ganhar e tal. E a gente formou uma boa rede com muita qualidade. E a gente ficava no meio do caminho entre o cliente e o designer, mediando essa relação o máximo possível. Ou seja, a nossa escala era muito pequena. Muito menor do que a gente queria acreditar. Você cobrava preço de crowdsourcing e fazia coisa de customizado. Fazia coisa customizada. Tenta, assim, mas assim, em compensação foi onde a gente teve o cash flow mais positivo daquela época e a gente conseguiu juntar dinheiro nesses primeiros 4 meses que sustentaram, inclusive, o Logochef para todas as pivotadas seguintes dos 2 anos que vieram depois. E a gente começou a sentir que o negócio não estava dando certo quando a gente, 6 meses depois, começou a tentar buscar investimento e os investidores batiam muito na escala. A gente tinha dificuldade de fazer o pitch. Perguntava quantos designers você tinha, quantos clientes, perguntava tipo números reais, o cara tentava entender um pouco o mecanismo. Mas espera aí, mas vocês intermediam essa parte do processo? Poxa, isso não dá. Vocês estavam full time já na operação? Full time na operação, os dois. Eu saí um pouco antes, mas quando o site entrou no ar, o Davi já tinha pedido demissão e tal. E a gente estava super bem nos nossos empregos, a gente estava super confortável, mas era o passo que a gente queria dar mesmo. O fato é que a gente não tinha escala nenhuma para os investidores e sem investimento a gente não tinha um negócio para avançar. Já tinha acabado todo o nosso dinheiro de investimento, a gente estava consumindo o cash flow positivo que a gente acumulou nos primeiros meses. E aí a gente começou a migrar mais para uma plataforma aberta. Também na época não existia a startup enxuta como modelo, e a gente também demorou, sei lá, 1 ano para fazer a nossa primeira plataforma, que ficou no ar, sei lá, também 3 meses, porque o carrinho não funcionava direito, não vendia direito. É a história de sempre. História de sempre, né? Tem que reescrever tudo sempre, né? Reescrever tudo sempre. Mas a gente reconstruiu muito rápido. Acho que esse foi o nosso erro, porque a gente demorou muito antes e teve que reconstruir muito rápido. E a gente começou a vender um pouco mais, mas ainda não conseguia investimento. A gente acabou também entrando em umas conversas com investidores que consumiram muitos empreendedores, nós dois, muito. Também é. O de sempre também. Então, assim, dos 3 anos, eu digo que eu brinquei de investimento dos 3 anos, praticamente metade desse tempo. E basicamente em 2 negociações que foram muito fundas. E a gente acabou, as 2 não fecharam, por motivos aleatórios. E a gente frustra pra caramba. Não, e gasta um tempão que você não está rodando a empresa, né? Você não está rodando a empresa. E é nítido, Miguel, assim, quando a gente sai do negócio para começar a pensar nessas coisas... A velocidade cai. Às vezes não é nem de venda, mas às vezes é de melhoria, às vezes é de design. Assim, de algum lado cai, se você não está lá de olho no negócio. Nem a energia, com a barriga no balcão. Que você impregna lá, né? Energia. Eu acredito a beça nisso, Léo. Acredito a beça nisso. Aí, de certa forma... 2 anos depois da gente ter tomado o primeiro não sério, a gente falou assim, quer saber? Vamos parar de querer reinventar a roda, vamos pegar o modelo da 99 Designs, vamos imitar exatamente o que os caras fazem lá, copycat. E a gente botou um MVP no ar em 2 meses, e aí as coisas começaram a rolar de forma bem mais escalável. A gente não precisava mais ficar de olho tanto na operação, não ficava ligado em tudo que estava acontecendo. A gente começou a pensar um pouco maior e voltar a sentar na mesa de negociação com investidores. E aí, mas nessa hora a gente já era uma 99 Designs. Aí a gente cresceu, a gente tinha uma base de 200, 300 designers que eram escalados a dedo, passou para uma base de 4, 5 mil designers que ficavam dentro da plataforma. Todo mundo do Brasil. Todo mundo do Brasil. É claro que hoje, por exemplo, a 99 Designs tem hoje um grupo que a gente chama de 300 mil designers no mundo, mas são 300 mil designers ativos, que participam da plataforma. Naquela época eu dizia 5 mil, eu digo hoje, entre 4 e 5 mil cadastros. Né? Mas talvez a massa ativa era uma massa muito menor. Mas só explica essa transição, você falou já era 99 Designs, mas onde foi essa transição? Não, a gente, quando foi no começo do ano passado. É recente essa história dessa. A gente chegou em janeiro, a gente estava na mesa com o segundo investidor e aí a gente tomou o segundo não, né? O fatídico. A gente já estava o nosso prazo de validade já estava vencendo
alguns meses, sabe? A gente já estava lá, não, daqui mais, vamos esperar aquele momento, vamos esperar aquele outro. E é muito difícil para o empreendedor saber o momento também de quando o negócio não deu certo e quando ter que partir para outra. É muito difícil. É filho, né? E a gente tem que ficar exercitando esse desapego o tempo inteiro. Aceitar que deu errado é muito. Aceitar que deu errado. E essa é uma das discussões que eu mais tinha com o Davi nessa época final, do tipo, caramba, será que a gente está... O que vocês estão fazendo errado, né? E será que a gente está morrendo assim, abraçado, a gente está morrendo afogado, abraçado no mastro do navio? Será que a gente não tem que, vamos virar a cabeça, fazer outra coisa? Numa dessas, a gente fez outra coisa. A gente falou assim, vamos pensar em outro marketplace para a gente fincar o pé. E a gente falou, vamos fazer a mesma coisa que a gente está fazendo com designers gráficos, com decoração de interior. Em vez de quero desenhar meu logo, eu quero decorar meu quarto, você tira a foto do quarto, manda as medidas e os decoradores mandam ideias de quarto para você. Era o Decore na Web. E a gente sabia que era muito difícil conseguir audiência sozinho, então a gente pegou uma atração rápida com o Decore na Web e começou a bater na porta das editoras para ver se alguma editora topava ser a nossa publisher. E a gente foi super bem aceito com o pessoal da Editora Globo, que abraçaram a ideia de primeira, são super entusiastas de novas tecnologias. O Decore na Web virou o seu projeto Casa e Jardim e roda até hoje dentro da Casa e Jardim como marketplace de decoração. Legal. Hein? Nessa hora a gente começou a tentar olhar para o lado para ver que outro tipo de negócio podia surgir desse ativo que a gente já tinha. Know-how de profissionais liberais, montar marketplace. Montar marketplace. Só que o logochef ainda era o nosso foco principal. E aí, quando a gente tomou o segundo não, aí a gente ficou super frustrado e a gente já estava realmente nos 47 do segundo tempo. A gente falou assim, vamos falar com a 99 Designs? Já que a gente já... Não tinha falado nenhuma vez ainda? Nenhuma vez. A gente tinha falado com o Design Crowd, que é o número 2 do mundo. A gente conhece todos os nossos concorrentes brasileiros, claro, mas a gente nunca tinha falado com eles. Aí a gente não conhecia ninguém que pudesse apresentar a gente. A gente saiu incluindo o nome, a gente entrou no Quem Somos, adicionou todos os o CEO, o CFO, CMO, COO no Skype, no LinkedIn. Ficou enchendo o saco dos caras, até que a gente conseguiu conversar com o CEO da 99 Designs, o Patrick, para propor uma parceria. A gente, olha, somos brasileiros, temos aqui um dos principais concorrentes desse modelo de negócio no Brasil. A gente copiou vocês. A gente sabe que vocês estão vindo para o Brasil, porque a gente tinha umas dicas que eles estavam vindo para o Brasil, mas a gente não quer encarar vocês de frente, a gente quer juntar forças, né? A gente não quer ser concorrente, a gente quer ser aliado. E aí a gente começou esse namoro que acabou migrando para uma aquisição que a gente nem esperava quando a gente bateu na porta deles pela primeira vez. Só que eles tinham tido uma experiência muito bem sucedida na Europa, quando eles compraram a 12 Designer, que é uma empresa em Berlim, que até hoje é a nossa sede para a Europa. E por uma série de motivos eles queriam replicar esse modelo, essa receita aqui no Brasil. Já começa grande, já, né? Aí fica muito mais fácil, né, Miguel? O jogo é de escala, né? Então você não tinha muito para onde correr e estava se juntando ao melhor, vamos dizer. Exato. E aí, naquela época a gente já tinha um pouco essa visão de que esse tipo de marketplace ele funciona muito bem global. Quando você tem uma comunidade internacional, é um jogo de números. O Brasil é um país grande, mas quando você olha os dados de verdade... É o efeito rede, né? Tipo, a rede fica melhor a cada cara que entra. Ponto. Então você tem um negócio que... Claro, Miguel. E de certa forma, quando você olha para o Brasil, a gente fala numa população gigantesca, numa economia muito grande, de fato mas quando você olha a população que tem que tem o acesso e a inteligência suficiente para poder lidar com esse tipo de modelo de negócio que a gente está propondo hoje, que é na ponta da lança da inovação, essa pirâmide fica muito menor, né? Então, não é tão grande assim. Sem dúvida, pensar globalmente traz mais oportunidade. E aí, quando você se associou a 99, qual o efeito que isso deu para vocês na Operação Brasil? Assim? Porque você ganhou uma escala maior, um maior número de profissionais cadastrados, né? E o que isso mudou para vocês? Mudou completamente, assim, porque a gente tinha uma equipe aqui que não precisava mais ter, de certa forma, porque a gente não precisava de desenvolvedor, não precisava mais daquele especialista em search, não precisava mais de um cara de marketing como tinha, precisava de atendimento. Né?
E todo o time a gente passou a usar o time de São Francisco e o time de Melbourne, que é a sede lá. Inclusive atendimento? Não, aí atendimento a gente contratou localmente para fazer atendimento em português e em espanhol. Mas a gente passou a lidar com uma equipe global. Bom, para a gente foi super legal. Bom, depois do deal, da aquisição, o Davi resolveu sair desse negócio de design. Estava super empolgado com outros modelos de negócio, estava querendo voltar para esse ambiente mobile. E eu, como era o designer da história, ainda era um pouco encantado com essa proposta, eu topei ficar. Essa era uma das condições, inclusive, do Patrick, lá do CEO, quando a gente estava negociando. Que alguém ficasse para tocar a operação. Alguém ficasse para ficar a operação. Ele gostou muito do fato de eu ser designer. 4 anos. Mas com saídas anteriores e aí, enfim. Não, bem razoável, né? Ainda mais que o negócio que você gosta. Pois é, totalmente. E assim, eu vi a oportunidade na hora, assim, uma das coisas que mais me encantou, porque eu sou realmente empolgado com esse modelo. Eu acho que o que a gente proporciona para designers no mundo inteiro, de você ter uma clientela global, recebendo em casa. A gente tem muito designer que vive o sonho de rodar o mundo com uma mochila nas costas, um Mac e um link de internet, ganhando dinheiro não importa onde eles estejam no mundo. Tem cara fazendo isso hoje? Tem muita legal, gente fazendo isso, muita gente. E a gente recebe mensagens super... que dá aquela energia extra para você continuar, né? Tipo, é isso que o cara tá usando, feliz da vida, que minha vida não seria possível se eu não tivesse 99 Designs. E a gente tem clientes que acabaram contratando designers para dentro das suas empresas. Tem história de cliente que virou sócio do designer em um outro negócio. Então, assim, eu acho isso muito maneiro. Você estava falando sobre essa questão das histórias bacanas, né? Até de pessoas que ficam até independentes geograficamente por causa da plataforma, pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, né, e ter uma qualidade de vida. Mas, por outro lado, sempre que você fala de um marketplace para profissionais liberais, né, você tem uma discussão sobre a questão da comoditização do preço e do valor desse profissional, né? Como é que, você vivendo do teu lado, como é que você avalia tudo isso? O lado do benefício que traz para muitos e das críticas que você tem de uma outra parte dos profissionais. Olha, eu posso dizer que eu tenho propriedade para falar do problema como um designer, né? Como um profissional liberal que poderia muito bem estar na plataforma oferecendo os meus serviços, né? Existiu no começo da criação desse modelo uma resistência muito grande. E todos os marketplaces desse tipo de profissão acabaram sofrendo muitas críticas em relação ao modelo. Eu acho que hoje diminuiu muito esse volume de críticas e eu te explico até por que isso acontece. De certa forma, a gente não tinha os clientes que hoje consomem esse tipo de serviço no nosso marketplace ou em qualquer outro, dentro do bolo de design que todo mundo dividia. Vou explicar melhor. A gente, como eu contei no começo, a gente tinha antes um modelo tradicional de agências e freelancers que atendiam esses pequenos empresários, digamos assim. Ou o freelancer cobrava uma coisa que já era muito baixa, que já tinha um preço de freela mesmo, Sim. Só que era uma qualidade para o cliente final um pouco questionável, no sentido de que eu estou vendo só a opção daquele profissional e não estou comparando aquele profissional com mais nenhum. Ou você tinha agência, que já era cara demais para aquele empresário. Eu também acredito que é muito legal você fazer um projeto de design quando você conhece o empresário, você frequenta o escritório dele, você faz uma imersão dentro da marca, você conversa com outros, que a gente chama de stakeholders daquela marca, e aí depois você faz uma nova imersão dentro da sua equipe e volta com conceitos de design para representar como um logotipo ou como material impresso aquela marca que a gente está discutindo. Só que a quantidade de horas que você deposita numa relação dessa, contada no relógio, cobrada por hora, inviabiliza esse negócio para 90% dos empresários. Então, o que esse marketplace fez foi trazer esses 90% que estavam de fora para dentro do bolo. Então, o bolo cresceu muito. Então, hoje em dia, você tem um preço menor, às vezes, para um determinado serviço, mas você tem uma quantidade de gente muito maior. E aquele tempo todo que você gastava como um freelancer, fazendo eu já freelei muito na minha vida. Na operação de atender clientes mais baratos
que ele tem que ter uma mecânica de... Os caras que são os designers do 99 Design, eles já são caras que conseguiram criar um método de atendimento ao cliente semi-automatizado, assim, nas partes que são automatizáveis? Não é nem automatizado, Miguel. É totalmente manual essa relação. É uma relação humana. A gente não automatiza nada que envolve a criação. Só que como freelancer, hoje em dia, se o Léo me pedisse um projeto, eu ia até o escritório do Léo, ia bater um papo com ele, ia pegar o trânsito de Sampa, sabe? Depois eu ia voltar para casa, ia ter que fazer uma proposta comercial. Todo designer detesta fazer proposta comercial. Sim. Ninguém sabe fazer. Ia mandar para você. Você ia, de repente, pedir para mudar, ia chorar um preço, a gente ia chegar num outro acordo, fechamos a proposta comercial, aí eu começo a trabalhar. Custo de transação, isso. Ia trocar e-mail, negociar. Trocar e-mail, negociar. Então, assim, a gente tirou isso tudo da equação. E deu para o designer a oportunidade de fazer o que ele realmente gosta, que ele tem realmente tesão e paixão em fazer, que é criar. Então, você pega o briefing já pronto, a gente tem, né, como outros marketplaces, a 99 Designs, eu diria que hoje é no mundo a empresa que tem a maior inteligência em gestão criativa online de projetos de design. Acho que não tem ninguém como a gente que faça isso. Então, a gente já tem uma forma perfeita de você briefar esses criativos. Você tem uma forma maravilhosa de dar feedback em cima de cada design enviado por cada designer dentro da plataforma. Você marca a curva do M e você faz uma anotação em cima da curva do M, isso gera um checklist para o designer resolver e mandar uma revisão. Para fazer a refação. Então, assim, tem toda uma mecânica que a gente tira da frente do designer tudo que era braçal e que não era criativo. Isso no meu negócio podia ajudar muito minha vida, viu? Talvez otimizar a minha eficiência criativa até internamente. Você pode fazer os seus dois departamentos hoje comprando um serviço do outro via 99 Design. Não, o que está acontecendo hoje em dia, e é uma transformação que eu estou vendo como uma tendência global, a gente deixou hoje de ser fornecedores exclusivamente de pequenos empresários, mas as agências hoje em dia usam a 99 Designs como um grande departamento de criação flexível. E a gente tem ferramentas para clientes profissionais como esses, onde a agência ela recebe o cliente, ela conhece o cliente pra caramba, porque ela já trabalha com ele há anos, já conhece a marca, já fez tudo e mais um pouco. Só que às vezes está faltando braço para um job específico. E hoje em dia é difícil você reter talento, né? Assim, a galera não quer, a garotada também não quer mais entrar para ficar num lugar só, quer botar a mochila nas costas e trabalhar de qualquer lugar do mundo, quer a qualidade de vida que a internet hoje permite que o cara tenha, como profissional liberal. Então o cara não quer mais trabalhar lá dentro. Eu tenho amigos nas maiores agências aqui de São Paulo que falam assim, caramba, Dan, eu tenho uma puta agência, cobertura do melhor prédio, paga um salário maravilhoso, e o cara que está saindo da faculdade olha para minha cara e fala, por que eu vou trabalhar para você? Se eu posso trabalhar naquele projeto do Ciclano, se eu posso participar da 99 Designs e tal. Então reter talento é muito difícil. E quando você tem talento, você tem um custo fixo lá em cima. E às vezes, como agência, você tem os vales de projeto, que você tem uma conta para pagar, que você acaba aceitando qualquer coisa só para pagar a conta. Então, o que as agências muito nos Estados Unidos e na Europa estão fazendo, aqui no Brasil começando a perceber, que a gente tem numa 99 Designs da vida um grande departamento de criação flexível. Se entrar 30 trabalhos na minha porta naquela semana, eu posso entregar todos na semana seguinte. A verdade é que em agência, e eu falo por propriedade de viver isso, você sim tem um momento do vale, mas tem um momento do pico que você não dá conta, e você tem que dar conta, né? E você não tem um círculo de produtoras ou freelancers flexível dessa forma com qualidade. Tão instantâneo e com qualidade. Então, falando de qualidade... Mas esse pessoal que está usando desse jeito que você está falando, eles já fazem alguns trabalhos meio que para conhecer quais são os designers que eles já têm confiança e tal, não é... O cara não vai fazer pela primeira vez, ele já tem um... Ele já fez um test drive da plataforma, assim, ou não? Ele pode ter feito, mas na verdade a gente tem cliente profissional, normalmente ele chega ou indicado por alguém que teve um ótimo sucesso, nossa taxa de sucesso hoje é mais de 90%, então o cara chega bem indicado por um amigo ou por uma outra agência, e a gente trata esse cara de uma forma diferente, tudo automatizado, onde ele vai fazer uma curadoria dos designers dentro da plataforma. Então ele pode ver o catálogo de todos os designers, ver o cara bom de UX, o cara pode ver bom de identidade, o cara baita ilustradores, vai favoritando esses caras. Você tem cara de UX na plataforma? Tem. Tem? Ah, bom saber. A gente tem crescido muito a interface mobile e a interface web lá, como concurso. Uhum. E aí você vai formando esse grupo. E aí você, como agência, manda projetos só para esse grupo.
Esse grupo assina, inclusive, um NDA que pode ser um NDA próprio da agência. Pode ser uma concorrência. Pode ser uma concorrência, e é uma coisa também de muito sigilo, Sim. então está tudo isso garantido. Esses projetos ficou completamente fora de ferramentas de busca, afinal de contas, talvez o cliente não entenda por que você está fazendo isso numa plataforma externa. Mas isso não tira o mérito de forma nenhuma da agência no meio de campo, entregando essa inteligência criativa dos diretores de criação, de filtrar os melhores projetos, de reconhecer os melhores designers, de brifar muito bem, Sim. de dar revisão para cada refação de cada bom conceito que está avançando no processo. Aí depois a gente tem uma ferramenta que você pega as melhores ideias, coloca branded com o nome da sua agência e manda para o cliente final. O cliente final vê a agência na frente, 99 Designs completamente invisível no processo. White label total. White label total, o cliente dá feedback em todas as melhores ideias e com um clique de botão você empurra isso de volta para os designers. Que legal. Então as agências nos Estados Unidos estão com... Na Europa as agências sempre tiveram um perfil um pouco menor, mais enxuto, né? A não ser as super grandes, mas de forma geral os escritórios são menores, então mão de obra qualificada já é uma questão um pouco mais séria lá há mais tempo do que é aqui. Boutiques ou hot shops, né? Boutiques ou hot shops. Você segura muito mais planejador e os diretores de criação e as pessoas-chave e terceiriza o resto. Né? Para mim, esse é o futuro da prestação de serviço high level, assim, nesse nível. E uma outra coisa que talvez seja uma percepção de muita gente é que esse marketplace vai ter muito iniciante. E não vai ter caras sêniores, caras de alto nível e tal. Isso já não é verdade mais hoje? Como é que você responde essa... Olha, eu acho, Miguel, não é totalmente verdade, mas ao mesmo tempo porque, de certa forma, quando você tem uma comunidade muito mais jovem Sim. do que você dificilmente vai ver um diretor de criação de 15 anos de experiência e o cara é muito bem sucedido, está trabalhando através da plataforma. Sim. A gente chega a remunerar por mês designers no mundo inteiro com 2,5 milhões de dólares, um pouco mais hoje em dia. Tipo, o top 10% ganha quanto? Uns 6 milhões de reais. Varia muito, mas às vezes o cara tira 5 mil dólares, 8 mil dólares. O que assim, às vezes para um designer que iniciante, ele jamais vai conseguir esse valor numa agência, né? Mas esse é um cara que vive em cima da plataforma. Então, a gente está falando de um público majoritariamente jovem, mas com uma qualidade de vida lá em cima, né? Porque tem cliente no mundo inteiro e trabalha online. Mas o que a gente faz a gente vai isso é o legal também de toda a rede, né, Miguel? Como você estava falando de cada ponto da rede agregando valor para ela. É um automonitoramento que acontece. Então, quando os caras são muito bons, a própria comunidade enaltece aquele cara. Sério? Então, vai valorizando aquele cara. Com like, vai curtindo, vai comentando em cima do design dele. Uma prova social, uma reputação que vai Tem ser uma reputação que vai se formando. E aí a gente vai pensando nesses caras e vai elevando o status desses caras para designers que a gente chama de Platinum. E o oposto também é verdadeiro. Se eu quiser um trabalho só com Platinum, Faz só para Platinum. Se você, como agência, quer filtrar só Platinum para o seu projeto, você filtra só Platinum. Eu tenho um budget para pagar mais. Claro. Vou para, né? Claro. E como agência, você também, como agência de uma marca maior, de um cliente que seja médio, grande, você tem uma verba muito melhor para lidar do que um pequeno cliente. E se a gente está falando de uma boutique ou de um hot shop, você está falando de uma equipe muito enxuta. Então, você pode consumir mais parte desse recurso, já que você não tem uma folha muito extensa como o marketplace desse. Sim. Mas o oposto é verdadeiro também. Quando a galera começa a mandar umas coisas muito ruins, ou eles são muito denunciados porque estão imitando outros designers da rede. Tem isso também. Tem. Ou pegando coisa de fora da internet e botando dentro, porque é um automonitoramento portfólio fantasma. intenso. E a galera é polícia mesmo, porque os caras veem na hora que o cara botou uma imagem que é um vetor tirado de uma imagem de fora da internet, porque hoje em dia tem buscas de imagem, tem buscas reversas de imagem. E você tem também muita cara que é muito júnior ou que não sabe nada. Difícil ser picareta, né? Difícil. Até porque também a gente tenta que o cara plugue todas as ferramentas sociais dele para ele não ficar criando várias contas. E essa inteligência, né, de um marketplace, né? Quando a gente entrevistou o Christian do Airbnb, era bem isso também, né? Como é que você garante que as fotos das casas, tipo, dos apartamentos... a foto da casa seja a casa mesmo, né? No caso deles, os fotógrafos deles fazem curadoria de outros fotógrafos também, né? Então, a gente, por exemplo, a gente tem a maior parte do portfólio dos designers
criado dentro da própria ele não pode trazer muita projeto. coisa de Não. fora. Então, assim, a gente acaba tendo certeza de que os projetos dele foram criados na plataforma, são de verdade. Só que quando o cara copia designers no mesmo concurso, ou ele tem projetos tão ruins que a galera acaba falando, ou o próprio cliente acaba apontando, ou a própria equipe de comunidade ou de atendimento acaba percebendo, a gente chama o cara de lado e fala, olha, sua conta vai ser suspensa. Sério? Você vai ficar 60 dias com a conta suspensa. Isso é muito ruim. A gente não quer você fora. Você só faz coisa feia. Você só vai faz coisa estudar, vai estudar e volta em 60 dias. Aí tem uma metodologia, a gente pede pro cara. Ele ganha um carimbo, assim, tipo, ele ganha platino, um carimbo, Platinum ao contrário. Platinum assim, ao contrário. Cara. A gente tem... É um latão, né? Em vez de bronze, prata, ouro, tem um latão lá. E a gente tem que fazer isso, porque assim, é assim que a gente garante essa história. E tem uma equipe de comunidades em São Francisco de quase 15 pessoas. De community manager. Community, e que os caras são muito ativos. Muito ativos. Então a gente tem que estar toda hora, assim... mas a gente trabalha muito mais do lado, na energia positiva da história, né? Valorizando os melhores designers. Mostrando os bons exemplos. Mostrando os bons exemplos, apontando o holofote por mês para os 9 melhores designs, para os 9 melhores designers. Tem várias ações que a gente fala, enfim, várias ações que a gente faz para isso. E a gente suspende a conta do cara, que é muito ruim, fala, me manda um e-mail daqui a 60 dias, com pelo menos 3 briefings respondidos, com criações suas. A gente tem blogs com 1 milhão de tutoriais e conteúdo para o cara poder se aprofundar e melhorar. E aí, se o cara manda bem, a gente ativa a conta dele de novo. Senão, a gente dá mais 60 dias de prova para o cara. Então, com isso, a gente vai tentando peneirar a plataforma. E como qualquer marketplace desse tipo, o cara que vai vencendo o concurso vai ficando. O cara que não vai vencendo o concurso vai desistindo. Sim. Então, rola uma seleção natural. Exatamente. Rola uma seleção natural. Isso aí em todos os lugares, para marketplace mais ainda, né? Você tem que criar uma ferramenta para que o cara Se que faz a coisa certa, tipo, queira ficar, e o cara que faz a coisa errada seja expelido automaticamente, não manualmente. Não manualmente. Interessante. Você tem uma atuação também no governo do estado do Rio, nas políticas de design. Como que é isso e como é que funciona? O que você está fazendo? Isso é um trabalho muito, muito legal, na verdade. É um trabalho voluntário que, na verdade, que começou na época que eu ainda trabalhava no Índio da Costa. No Índio da Costa. Porque o próprio Guto Índio, que é hoje super amigo, e esse meu padrinho profissional querido, ele, de certa forma, já participava do conselho. E quando ele não ia para o conselho, eu ia no lugar dele. Você era o assistente dele. Eu era o suplente. Suplente, E aí, quando eu saí da Índio e abri uma vaga, me convidaram. Somos 7 conselheiros, a gente está vinculado à secretaria, o C10. Andar com gente boa é bom, né? Você acaba, de certa forma, estando exposto, né, Miguel? E tem muita gente boa lá no conselho. Ele é capitaneado pela Dulciângela Procópio, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio. E a gente tenta pensar em políticas públicas ou esforços públicos do governo para valorizar design dentro do Estado. Então, é um trabalho de mão dupla. Porque design é transversal, né, à indústria e à economia. Quanto mais as empresas e marcas e fábricas utilizarem design como um diferencial competitivo, melhora a economia de qualquer lugar. Sim, a gente já aprendeu isso, sentido. A gente sabe muito bem disso por diversos exemplos lá de fora. E tem, do outro lado, também toda uma economia de escritórios e agências de design no Rio de Janeiro, que a gente também promove. Então, as ações principais que a gente faz se chama Rio Mais Design. Normalmente são 2 ações por ano. A gente está em Milão, no Salão de Móveis de Milão, já há 5 anos. Essa foi a 5ª edição, se eu não me engano. Legal. Acabamos de sair de lá. Então, a gente faz exposições com os melhores designers do Rio de Janeiro. A gente faz catálogos de design com os melhores designers. A gente tenta provocar esse assunto na mídia o tempo inteiro. No segundo semestre tem sempre um Rio Mais Design, que ano passado aconteceu junto com o Globo, lá no Jockey do Rio de Janeiro, que teve um evento de design, da Semana de Design do Globo. Esse ano também provavelmente a gente vai fazer da mesma forma. E é bacana mais para tentar devolver um pouco, né, para a sociedade essa história de valorizar design. Design ainda é apesar de estar muito inserido dentro da profissão de todos nós, do dia a dia, ainda não é nem uma profissão regulamentada. Então, os designers e o design como indústria precisa desse esforço para colocar a coisa, para gerar. E eu fico super feliz de ter, assim, governos pensando isso junto com a gente.
Muito legal. O que tem de novidade aí vindo pela frente em 99 Design? O que você pode compartilhar? Né? Olha, não tem, assim, tem muita novidade. A verdade é que o Brasil não é um canteiro de experimentação ainda. O canteiro de experimentação para a gente é os Estados Unidos. Então, muitas coisas são desenvolvidas lá e posteriormente são roladas para cá. Agora, a gente tem um site dentro da nossa plataforma de microtarefas de design, chamado Swiftly, para você fazer pequenos ajustes de design em peças de design já existentes. Então, a gente selecionou designers da comunidade toda, em todas as faixas de horário do mundo, para não ter hora do dia ou da noite, para microtarefas. Urgências, Miguel, eu tenho uma capa de um livro de uma coleção, saiu um outro livro, eu quero fazer uma nova capa. O design é o mesmo, muda uma cor, o título e o autor. E aí você joga esse desafio na plataforma, no site, paga $19. Preço fixo. Preço fixo, $19. E aí, depois de 1 hora, no máximo, o tempo de resposta tem sido 1 hora. Você recebe um e-mail pronto, arquivo final, lindo, para você poder imprimir a sua capa de livro ou qualquer coisa. Só que a gente tem percebido que a gente tem esses dois tipos de cliente, que a gente até estava conversando aqui. Tem um microempresário que está abrindo uma empresa, quer fazer um logotipo, cartão de visita, tem um site, e só. E, de repente, vai conhecer aquele designer, ele vai trabalhar um pouco mais com ele ao longo do tempo, mas muito pouco. E tem, do outro lado, o cliente que tem demandas mais constantes de design, tem agências que estão usando a plataforma para servir os seus clientes. Então, a gente chama de one-off e de ongoing, né? Então, a gente está trabalhando agora esses dois clientes de forma mais separada. E estamos tentando entender como que a gente consegue criar mais serviço para a gente ser uma mas um alimenta o outro também, né? Porque assim, tipo, o cara que nunca fez nada vai fazer um 19 e fala, pô, legal pra caramba, vai ser o canal para ele fazer outras coisas. Não, mas eu entendo o que ele está falando, porque um é B2B, outro é um B2B2B, né? Porque quando uma agência começa a usar a qualidade do marketplace como sourcing de mão de obra constante, o modelo é outro. O modelo é outro. Então, a necessidade é outra. Vai ser mais concurso, né? Vai ser... Ou então aquela marca que trabalha mesmo sem ser através de uma agência, mas com o marketplace, o que a gente, idealmente, o melhor dos mundos é que você tenha a sua vida, o seu departamento de design inteiro dentro da plataforma, onde você vai acessar todo o histórico de peças que você já criou, onde seus briefings vão estar praticamente prontos, porque você já vai ter um histórico da sua empresa. Agora, pensando assim, você pode pensar que o teu marketplace, em uma instância, para uma marca que tem uma demanda mais constante e compra direto do teu marketplace, você pode ser quase uma house para aquela marca. Perfeito. Não é? Porque o histórico está tudo lá. O histórico está todo lá. Né? Os assets estão lá e aí os criativos já estão acostumados a trabalhar com uma marca. Então, é como se você tivesse uma agência atendendo uma marca. Exatamente. Onde os profissionais estão lá em diversas partes do mundo, não é? Diversas partes do mundo. Porque você tem muita marca hoje que tem muita demanda e ela cria uma house dentro da estrutura dela. Né? Isso daí é uma house dentro da 99. É uma house da 99. E tem também, de certa forma, a gente quer sempre pensar no outro lado, naquele microempreendedor que está fazendo um projeto lá, que ele não quer receber um arquivo de volta, né? Ele está fazendo, às vezes, um logotipo porque ele quer uma fachada, um cartão de visita, botar na capa do celular dele, o logotipo dele e tal. Então, a gente também tem pensado muito nisso, né? O que a gente está entregando? Estamos entregando só arquivo? Você quer entregar produção também? Como é que a gente pode entregar a produção? Ou em ambientes digitais, como é que a gente pode entregar coisas mais prontas, né? O cara faz o logotipo, a gente vai entregar a capa de Face para ele. O cara está fazendo o cartão, a gente já achou o cartão pronto na casa dele. Mas faz uma parceria com alguma empresa? Parceria, lá nos Estados Unidos tem parceria com a Zazzle. Uhum. E aí você entrega para a produção a partir da sua plataforma. Você mas vira um workflowzinho de tem produção. entrega no Brasil, tem Zazzle no Brasil. Tem Zazzle no Brasil. Só que é ruim. Mas isso só rola para cá quando for um sucesso lá. Mas o cliente brasileiro já consegue consumir esse tipo de produto lá. E a gente dá suporte em português aqui. Mas o site ainda é em inglês e tal. Mas legal, em breve está chegando aqui muita novidade boa. Legal. Bacana. Fala alguma coisa sobre uma coisa que a gente interessa muito aqui, né, em todas as conversas que a gente tem aqui, de aprender sobre a cultura das empresas, o que a empresa faz para fortalecer, para deixar essa cultura única, processo seletivo, quais são os valores, o que é inegociável, o que é inaceitável. Legal. Conta alguma coisa dessa linha. Olha, a 99 Designs é assim, eu fiquei super bem surpreendido. Primeira vez que eu fui para lá, né, a gente ainda estava em negociação, foi passar um mês lá em São Francisco para ficar com os caras, para ver se a gente se dava bem mesmo e tal. E fiquei super surpreso com a vibe lá da empresa.
Tem o quê de Vale do Silício, né, tecnologia, mas o DNA é australiano, e australiano tipo de Melbourne, de praia, que acho que tem até um pouco da cultura brasileira, tropical, um pouco mesmo a energia que a gente, não tão americana, não de forma nenhuma falando mal do modelo deles, mas o americano tem um excesso de eficiência, né, de workaholismo, de operação. Os australianos um pouco menos. Então, é um mix muito legal. E é uma empresa de design. Isso que eu ia falar, para lidar com criação. Para lidar com criação. Então, a gente tem um clima de agência, sabe? Com todos os perks de agências de empresas de tecnologia. Então, em termos de ambiente, é muito legal. Você está lá, todo mundo super junto. Quantas pessoas na empresa? Mais ou menos? Mais 85 pessoas. Não é muito grande, né? Não, lá em São Francisco são mais 50, tem umas 25 ou 30 lá em Melbourne, varia um pouco. Tamanho de uma agência pequena. Se fosse uma agência. Tem o povo de Berlim, que atende toda a Europa, e o Rio é a quarta cidade da 99 Designs. Escritório com quantas pessoas? Temos escritório com 3 pessoas. A gente faz atendimento lá, a gente tem uma argentina na equipe, faz atendimento da América Latina, e a gente vai crescer a nossa equipe agora em atendimento. Legal. Agora, em termos de valores, assim, a gente busca pessoas sempre com um perfil mais criativo, empreendedor criativo. Eu diria que são as 2 palavras que a gente busca. E sempre a gente pensa muito no perfil pessoal das pessoas que estão entrando lá. Então, uma curiosidade, a gente está sem CFO agora, porque a gente perdeu a nossa CFO recentemente e tal. E, de certa forma, no processo de contratação disso, estava conversando com o CEO sobre isso, ele estava falando, caramba, é muito difícil encontrar um perfil que seja financeiro, né, que seja de controller mesmo, que tem todos esse, que a gente já imagina todo um determinado perfil, mas que se encaixe com essa energia criativa de agência e tal. É difícil encontrar esse tipo de pessoa, porque se for uma pessoa muito com perfil de banco, não funciona pra gente. Tem que ser mais perfil de agência. Tem que ser um cara renegado. Tem que ser um renegado. Então, mas é muito legal, o povo é muito junto, a gente tem uma certa dificuldade de manter uma comunicação global, acho que como toda empresa global, mas tem tanta ferramenta boa para fazer isso hoje. Só que a gente está em 4 fusos completamente diferentes, né? De Berlim, tem Berlim, Rio, São Francisco e Melbourne, então a gente está bem separado. Bem separado, né? Então eu converso com o pessoal da Europa de manhã, o pessoal de São Francisco à tarde, a Austrália raramente conversa, a não ser que eu estou às 9, 10 da noite ligado. E o que é o perfil ideal de um country manager? Olha, eu vou pensar, vendendo meu peixe aqui. Eu acho que tem que ser empreendedor, deve ter sido empreendedor. Assim, eu gostaria de dizer até assim, já teve seu próprio negócio, sabe? É um cara porque quando você é country manager, você está muito distante do corpo executivo da empresa, né? Então, tem que se virar sozinho. Você tem que se virar sozinho, você tem que se sentir dono daqui. E assim, eu me sinto muito dono da 99 Designs no Brasil e tenho toda a autonomia do mundo para fazer o que eu quiser. Às vezes eu me sinto até um pouco, né? Até autonomia demais. Então, gente, eu posso fazer o que eu quiser aqui, posso fazer o que eu quiser. Eu tenho essa liberdade absoluta para depois, claro, justificar, medir e tal. Agora, se eu nunca tivesse sido dono do negócio, eu não sei se eu estaria encarando essa função muito com os olhos de funcionário. E aí você fica um pouco mais tímido, né? Um pouco mais acanhado. Perguntando demais, às vezes, não tomando muita iniciativa por conta própria. Você era dono do negócio que fazia a mesma coisa, né? Que fazia a mesma coisa. Um mercado totalmente diferente para eles, então você é um ativo Exatamente, muito grande, né? Um ativo muito grande. Acho que foi por aí que a gente conseguiu conquistar um pouco eles. Então, eu diria que é ter tido uma empresa no passado. Que legal. E, Dan, chegando no final, a gente agora tem esse finalzinho com as dicas de livros, né? Aprendizado. Tanto e o aprendizado também. Mas a gente queria falar primeiro da dica de livro e depois, para fechar o aprendizado. Qual o livro que você gostaria de indicar para o nosso público que está aqui e para quem está assistindo? Olha, eu li um livro muito bom recentemente. Eu tenho um pouco de... Eu morei em Israel uma época, no ano 2000, passei o ano 2000 morando em Israel, trabalhando numa comunidade socialista, tenho uma certa ligação com aquela cultura, num kibbutz e tal.
E os israelenses dão um banho de empreendedorismo na área tech hoje. Sim. Ultrapassando todos os recordes desde patentes de inovação a doutorandos ou a empresas de tecnologia com ações na bolsa e tal. E tem um livro chamado A Nação Empreendedora, The Startup Nation, feita por 2 autores, esqueci os nomes deles agora, um se chama Dan, meu xará, o link e tudo dele. o outro é Senor, se eu não me engano. E eles tentam explicar, através de casos concretos, o porquê desse boom de empreendedorismo de Israel, esse boom tecnológico de Israel. E as razões são as mais impressionantes possíveis. Vai desde uma imigração imensa de judeus do mundo inteiro para lá, e muitas vezes esses judeus, a imigração russa trouxe muitos engenheiros e matemáticos para dentro do país. Tem toda a cultura militar de um país que está cercado de países que obrigam ele a ter um investimento em tecnologia muito grande. E uma outra série de motivos aí que vale a pena conferir quem está precisando de um bom livro de empreendedorismo para ler. Eu já ouvi falar super bem desse livro também. É um livro que tenho vontade de ler. É muito legal, muito bacana. Qual é o seu, Miguel? Muito bacana. A minha sugestão de livro é um livro que, na verdade, eu li eu não li, eu escutei, né, no audiobook, mas tem em português agora, que é da Brené Brown, que é um livro sobre vulnerabilidade. Tipo, sobre como você... O fato de você se expor, de você se aceitar, de você não ter vergonha dos seus defeitos e tal, te fazem uma pessoa muito mais completa, com mais capacidade, te faz uma pessoa que vai conseguir ter até uma performance melhor, porque você se aceita mais. Então, assim, tem coisas... Só que é um livro, assim, que ele é... Você lê e fala, um livrinho autoajuda, tal, vai ser um livrinho light e tal, tipo... Tem bastante soco no estômago, cara. É um livro bem... É porque a gente quer viver sempre modelo, a gente quer sempre ser modelo para tudo, né? Tipo, você quer ser perfeito, né? E exatamente o título em inglês que eles colocaram, né? Que é a coragem de ser imperfeito, é muito isso de você, tipo... Porque é muito mais difícil você se aceitar imperfeito do que você se fingir perfeito. Com certeza, né? Então, com certeza. Gostei muito, recomendo, só que se prepara que... Não é um livrinho, assim, light, assim, tipo, você vai ser surrado nele. Bom, e o meu eu tenho aqui no Kindle, porque eu não achei o livro físico, mas é o The Art of Learning, do Josh Waitzkin, numa jornada em busca da excelência. É um livro fantástico, porque ele junta algumas coisas que eu acredito muito, né? Que é o lado não só da excelência técnica, mas do lado intuitivo. O autor, ele é um ex-campeão mundial de xadrez, foi campeão com 8 anos de idade, alguma coisa assim. Depois ele virou campeão, é uma história muito engraçada, virou campeão mundial também de Tai Chi, em Taiwan. E ele depois começou a desconstruir o processo de aprendizado dele e escreveu esse livro. Que ele fala muito da facilidade dele de entrar num estado de flow, que é juntar o lado consciente com o inconsciente para fazer um merge, se juntar, né, com aquilo que ele está fazendo num estado de presença. Então, para quem medita ou para quem estuda todas essas coisas, ele junta o lado intuitivo com o técnico para falar sobre o processo de aprendizados, né? E é muito, muito bom. Ontem, por coincidência, eu estava vendo uma palestra dele no Google, o Talks Authors at Google, né? Então, se procurar Josh Waitzkin no YouTube, dá para achar essa palestra e é fantástico. Você vê que ele opera num nível de entendimento do ambiente, de consciência um pouco diferente. Eu acho bem legal e para mim foi excelente. O livro é ótimo e as palestras dele também. Então essa é a minha dica. Muito legal. Está na minha lista aí, eu vou ler essa semana. Aí, gostei mesmo. E, bom, para fechar a gente tem a lição, né? Qual a lição empreendedora aí que você quer deixar? Olha, vou começar com o começo, é bom. Mas vou voltar para o começo da nossa conversa. Assim, foi muito importante no meu primeiro passo para abrir o meu primeiro negócio, escutar as pessoas que são muito próximas de mim. Não estou falando de... Claro, você fazer o pitch da sua ideia para um maior número de pessoas é importante, mas quando você vai empreender, é um ato de fé, quase, né? E você tem que estar cercado assim, de muito amor, de verdade, com uma certa garantia de que você está seguro, para te dar aquela segurança, né?
Então, no meu caso, meus pais me deram muita força, minha esposa me deu muita força, foi ela que falou que vai encontrar um sócio, e pude encontrar. Então, eu tive a certeza de que, por mais que eu fracassasse muito rápido ou demorasse um pouco mais, já que fracasso é parte do negócio, eu tinha essa segurança de que eu estava bem coberto, isso me dava uma energia para ir para frente. Uma dica meio emocional, meio emotiva, nada muito, Não, mas isso eu acho que é nada muito técnico. É muito valioso isso e a gente acaba não lembrando disso, né? Porque até o Léo, a gente participa junto, a gente tem um grupo de empreendedores que se reúne uma vez por mês. De peers, né? De peers para troca de experiências, trocas de questões individuais, e tem um moderador, e tem pessoas de fora que vêm fazer palestra. Mas assim, é um grupo pequeno, hoje tem 8 pessoas, e o grande ativo desse grupo não é o conhecimento, né? Tipo, é você ter suporte, tipo, do cara que vai te apoiar e também do cara que te conhece e vai dizer, você está fazendo bobagem aqui, vai dar errado isso aqui, ou tipo, abre o olho, você está sendo burro aqui, né? Tipo, e esse apoio é muito importante mesmo, né? Muito, né? Porque se você não tem esse relacionamento, as pessoas não vão falar todas as verdades para você. Exato. E não tem como você já vai contra o mundo quando você está empreendendo, né? Não é tão fácil. Então você tem pelo menos as pessoas que gostam de você do seu lado. E as pessoas têm que te apoiar mesmo. Tem uma outra coisa que eu acho, tem um cara que é coach nos Estados Unidos de empreendedores, que eu conheci ele pelo Gaping Void lá. E ele tem uma figura de linguagem que fala assim que o empreendedorismo, o cara empreendedor, ele tem a história de um ceramista chinês que fazia, né, tipo vasos e tal. E aí nunca ficava bom o vaso. E aí um dia ele, desesperado, ele caiu dentro do fogo lá que queimava o vaso e ele se queimou junto. Aí depois acharam o vaso, né? É uma história metafórica, né? Mas acharam o vaso lá que tinha ficado perfeito. Né? Então, assim, tipo, o cara tem que se dar integralmente para o negócio ficar perfeito. Fazer parte do... Aí eu falei isso para um amigo meu e ele falou assim, o problema é que muitas vezes você quer que a sua mulher pule junto e se queime junto, né? E, tipo, a escolha é sua, né? Então, é muito isso, assim, tipo, às vezes é uma jornada que te exaure muito, que te consome muito, mas as pessoas que estão à sua volta também vão ser consumidas de alguma forma. Vão ser consumidas. E elas têm que ter comprado a ideia também, comprado a jornada também. Tem que ter, né? Miguel, tem que ter. Porque senão você vai chegar em casa e, né, vai conversar com sua esposa que já não queria que você fizesse aquilo. Vai funcionar. A chance de você dar toda a tua energia no dia seguinte, como você falou, é bem pequena. Difícil. Né? Então é isso. Legal. Dan, obrigado pela presença. Imagina, gente, adorei o papo com vocês. Fantástico. Demais. Muito legal. Muito obrigado pelo convite. Ok, obrigado e a gente volta no próximo episódio.